entendi. A relação com os países do Oriente Médio, todo mundo vai continuar sendo respeitosa e comercial e vamos embora fazer o que for melhor para nossas nações. E como é que tu enxerga, cara, o cenário político da América Latina? Em que contexto que tu acha que o Brasil tá... a gente sabe, o Brasil é o principal, né? Quando pensa em América Latina, é o Brasil o líder. Mas existe um contexto, né? Tem lá os argentinos vivendo uma realidade, tem os venezuelanos vivendo outra, tem os caras mais pra cima vivendo, né? Como é que tu enxerga o papel do Brasil como liderança da América Latina para as políticas ao redor do mundo? Primeiro que eu tenho certeza que essa onda azul, como a gente chama, né, dos governos à direita acontecendo já em praticamente toda a América Latina, vai chegar no Brasil. Faltam 81, 82 dias. Entendi. Vai chegar no Brasil. Então nós vamos aqui também nos livrarmos da esquerda, né? O Brasil é a cabeça da serpente ali, né? Que é para a gente trazer prosperidade para toda a América Latina. Inclusive fiquei feliz de saber, né, que o presidente Milei tem a pretensão de vir até o evento nosso aqui, onde vai ser oficializada a minha candidatura à presidência da República para prestigiar. Não. Que pena. Eu não falo Eu não hablo muito espanhol, pero eu tento. Foi engraçado, eu fui uma vez para a Espanha, minha mulher foi comigo, né? Fui para um congresso conservador lá, aí fui dar uma entrevista numa televisão chamada El Toro, lá da Espanha. A gente estava lá em Madrid. Aí os caras marcaram a entrevista pra mim, eu falei, cara, a entrevista é gravada, né? Porque assim, eu não falo espanhol. Não, fica tranquilo, vai ser gravada, mas tem que ter um tradutor também, porque os caras não vão entender o que eu tô falando. Não, tem tradutor. Resumindo, era ao vivo e não eu tinha cheguei tradutor. no estúdio, era uma bancada com 6 pessoas assim, aí eu sentei, tô esperando aparecer o intérprete do meu lado, né? Aí daqui a pouco, dando a vinheta lá del Toro, estamos acá viva com o senador Flávio Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não falo espanhol, mano. Aí minha esposa tá lá na sala do lado, vendo na televisão, né? Igor, eu vou te falar, cara. Eu falo espanhol pra caramba, mano. Aí... falei muito espanhol, muito. Nós outros não compreendemos que a cara não é muito cheia, porque acá não temos em Brasil, não temos muita condição de fazer um negócio. E foi. Aí assim, eu falava, cara, eu não falo muito bem espanhol. Vocês estão entendendo? Sim, estamos compreendendo, muito bem. Aí, pô, eu senti, né? Aí eu saí lá, falar com a minha esposa. Aí, amor, gostou? Nossa, amor, foi ótimo, entendi tudo. Eu falei, cara, até brasileiro, você entendeu tudo. Duvido que os caras entenderam o que eu falei, né? Mas enfim, me virei com o Milei, vai nesse portunhol, porque na verdade a gente consegue compreender bem. Eles é que têm dificuldade de entender o nosso português. A gente consegue mesmo. Mas eu tento falar com algum sotaque e tal, e acaba que tem uma comunicação. Queria ter oportunidade de trocar uma ideia com o Milei, ia ser interessante mesmo. Ia ser mais uma pena que ele... Se ele falar inglês, dá pra ser. Não, mas você consegue ter o diálogo, você arranha um negocinho de... Dá uma enganada no sotaque assim. Pra mim é muito mais fácil. Por exemplo, quando eu vou pros Estados Unidos, por exemplo, e lá as pessoas olham pra mim e fica claro que eu sou latino. Então a primeiro jeito que eles vêm falar comigo é em espanhol. Tem cara meio de árabe, cara, né? Às vezes, dependendo do jeito que tu olha. E aí eu começo a falar espanhol, eu já não entendo nada. Porra, pelo amor de Deus, vamos falar inglês, porque senão eu não consigo. Então, eu gostaria muito. Então, mas tá bom, vamos continuar. Peraí. Eu te interrompi quando tu estava falando sobre o papel do Brasil na América Latina como líder nesse cenário global. Sim, mas o Brasil tem o maior mercado consumidor na América Latina. O Brasil tem toda a tabela periódica no seu subsolo. O mundo hoje, apesar de ter essa tara de... temos que produzir energia limpa a todo custo, temos que abandonar a energia fóssil. Hoje o mundo vive disputando o petróleo. O que os Estados Unidos fez na Venezuela? Por quê? Petróleo. Perfeito. Canal de Hormuz. Tráfego, né, de navios de petróleo. É energia. Então a gente ainda tem muita energia fóssil para ser utilizada, pelo menos pelos próximos, do meu ponto de vista aqui, pelos próximos 40 anos, pelo menos. Tu acabou de falar uma coisa muito interessante, Flávio. Então, assim, só para concluir, a gente tem que dar celeridade para explorar isso, óbvio que de forma responsável, né, sem abandonar, a gente ir evoluindo, né, em outros tipos de energia, e o Brasil tem todas, a energia eólica, a energia solar, a energia nuclear, tem hidrogênio. Então, assim, o mundo vive hoje uma corrida por data centers que demandam muita energia, e o Brasil faz de tudo para expulsar esse investimento aqui, né? O Brasil hoje tem uma taxa de 25% para importação de produtos que servem para a construção de data centers, enquanto o mundo inteiro, cara, está abrindo as portas, porque isso gera emprego. A energia, você consegue acelerar o desenvolvimento industrial de um país.
Porque quando você data center demanda muita energia. Esse é um tema que Então, é assim, sensível. Tem muita gente que vai defender o que tá falando, tem muita gente que vai ficar puto. Mas eu assim, acho que o debate é importante. Não, cara, o Brasil é um dos Eu países não sei que o mais que tem eu acho, energia. pra ser sincero. O Brasil é um dos países que tem maior quantidade de percentualmente de energia limpa que é produzida aqui. É verdade. O Brasil dá exemplo, cara, e preserva as suas florestas. Agora, qual o sentido da gente não explorar o petróleo da margem equatorial, lá no Amapá, se em tese, pô, o mesmo poço ali, que é onde a Venezuela, a Guiana tá explorando? Imagina que é um poço grandão, os países estão lá explorando, com canudinho lá, e o Brasil não pode fazer igual. Tem um problema de território indígena. Não tem, não. Não é isso? É Desculpa. burocracia de licença ambiental. Entendi. São os chiitas ali de IBAMA atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Então, assim, não tem preocupação de defender isso. Eu defendo as energias limpas, mas eu acho que a gente tem que explorar as energias fósseis que nós temos em abundância no Brasil, cara. Mais uma vez, o mundo está em guerra em vários locais por causa disso. A Noruega voltou a explorar postos de petróleo, cara. Noruega, na Europa. Salve por Por que o Brasil não vai? Por que o Brasil não vai transformar essa riqueza que está no fundo do mar em riqueza para o nosso povo brasileiro, cara? Sim. Assim, então tem que ser racional. Então, assim, o Brasil tem tudo, cara. Tem tudo para atrair investimentos de tudo quanto é canto do mundo. Na energia, como eu falei. O pessoal no Bahrein falava assim para mim, Flávio, a gente tem uma grande preocupação aqui com essa guerra que está acontecendo da Rússia com a Ucrânia, porque às vezes interdita aqui o canal que traz alimento da Austrália pra gente aqui no Oriente Médio, aqui no Bahrein. E o Brasil podia garantir a segurança alimentar para cá. E já estava negociando comigo, falou assim, olha, a gente tem dinheiro aqui em fundo soberano nosso que rende a juro negativo. E a gente quer investir na construção de ferrovias no Brasil, modernização de portos, porque a comida vai chegar mais rápido aqui, a comida vai chegar com menos desperdício aqui. A gente quer ter uma rota que garanta um contrato longo de décadas para o Brasil garantir que o meu povo não vai passar fome. A gente quer trazer as empresas brasileiras para cá para produzir aqui, tal. E eu, por que está faltando? Foi o que eu te falei, está faltando que eu não tenho segurança jurídica lá. O Brasil é um governo corrupto atualmente. Eu não quero chegar lá com um plano de negócio para 20, 30 anos e muda a lei ou muda o arcabouço jurídico ali em 5 anos com a canetada de um ministro do Supremo. Ou para eu conseguir uma licença ambiental para fazer a ferrovia, eu tenho que molhar a mão de um fiscal. Vai me trazer problema, muita dor de cabeça, eu não quero confusão. Então esse é o Brasil de hoje, que está afastando investimentos de tudo quanto é canto do mundo, e está todo mundo, Igor, esperando uma virada de chave para chover dinheiro e emprego aqui, cara. Mais uma vez, isso não é difícil de fazer. Já está diagnosticada qual é a doença. Vamos tratar essa doença com um time de excelência nos ministérios, com a máquina enxuta, reduzindo impostos, reduzindo burocracia, com segurança jurídica, que as coisas vão acontecer. Isso aí... Cara, por que a gente vê, voltando aqui um pouco pro jogo político no Brasil, Calma aí, como é que eu vou formular essa? Por que a gente vê, tanto de um lado quanto do outro, poucas pessoas... Por que você não tá pegando no pé pra cacete do Jacques Wagner, por exemplo? Com o lance mas eu peguei, senta minha rede social aí. Mas assim, pegar com força mesmo, porque é assim que tu vai minar os caras. Não, mas eu falei pra caramba, pô. Eu esculhambei ele, eu falei da Bahia, eu falo de Rui Costa, eu falo de Jacques Wagner a todo momento. Ele subiu na tribuna pra falar mal de mim, pra responder. Não tem dificuldade, não. Banco Master é um tabu pra tu? Não, zero. Cara, ô Igor, vamos lá, é importante me perguntar Lembrando isso, que a primeira coisa que a primeira piadinha que tu fez pra mim tinha a ver com o Banco Master. Porque até aqui eles investiram, não. Em algum momento a gente fez o Will Bank. Então assim, mas não é algo ilegal. Não é. Como não foi os 160 milhões no programa do Luciano Huck, aquele banco lá que era dele também. Não tem nada de ilegal, cara. Contrato, relação privada, né? Não adianta querer colocar eu e você na minha prateleira, cara, do Banco Master sendo beneficiado pelo atual governo. E é bom lembrar, vazou aí alguma coisa de um depoimento dentro do processo. Cara, o Lula, pessoalmente, falando por Augusto Lima, né, que é o cara da Bahia, que é o cara ligado ao Jacques Wagner, ligado ao Rui Costa, falando para ele, olha, espera um pouquinho, não vende o seu banco, não vende o Master para outro banco, não, porque daqui a pouco a gente vai trocar o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, com o Galípolo presente na sala. Daqui a pouco vai entrar o Galípolo, a gente resolve o caso para você. Cara, isso é crime. Isso é uma contrapartida pública
que foi dada a um ente, a um cara do setor privado, que ia ser beneficiado pelo governo, cara. Então não pode colocar o filme, investimento aqui, ou investimento na Globo, na mesma prateleira desses caras, ô Igor. Isso aí é pô, isso aí é um absurdo você querer comparar, é incomparável. Não tem nada de errado aqui, tem tudo de errado aqui. Entendeu? Então é importante você fazer esse tipo de pergunta para nossa audiência poder separar o joio do trigo. Por isso que eu, a todo momento, ficava, eu quero o CPI do Banco Master, sim. Eu quero o Augusto Lima e o Vorcaro aqui sentado nessa CPI para falar qual era a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro. Ia explicar, como vazou aí de uma das delações do Vorcaro que não foi aceita, que a relação era do filme. O contrato aí foi mostrado, tinha um investimento, eu ia receber de volta o que eu investi mais 20%, era relação privada, nada de errado, sem contrapartida. Agora, quando fosse perguntado o Jacques Wagner, aí, irmão, aí ia estar claro ali como é que foi, porque ele era o secretário de governo lá na Bahia na época que foi feita aquela questão do Crédito Sexta, né? Então, assim, teve toda aquela maracutaia lá, com participação, o governador era o Rui Costa, quer dizer, é o núcleo do PT inteiro está envolvido na sacanagem que começou lá na Bahia com esse Augusto Lima, e ninguém fala do Augusto Lima por quê? Só fala do Vorcaro. O problema maior, no meu ponto de vista, é lá. E por que não aparece em delação, né? Por que o cara tá aí, né, tranquilão? Porque hoje tem uma PF, uma parte dela aparelhada. Aparelhada para proteger o Lula. Cadê o filho do Lulinha, o Igor? O cara tá aí curtindo a vida doidada pela Europa, acusado de o dinheiro que foi desviado dos aposentados do INSS com desconto compulsório no contra-cheque dos coitadinhos tem ido parar na conta dele, e o cara não tem uma medida contra ele, então, não tem uma busca e apreensão. A PF faz agora o indiciamento de um monte de gente, careca do INSS, e não bota o Lulinha. Cara, é um absurdo. Mas é assim, é na cara do povo brasileiro, tapa na cara do povo brasileiro toda hora. Imagina se fosse filho do Bolsonaro. Imagina se fosse filho do Bolsonaro. É que eu te falo, cara, como não tem nada de errado contra a gente, eles têm que ficar inventando coisa.